Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Este, caro internauta, é o 17º vídeo que faço comentando acerca do famoso caso Mensalão, da ação penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E neste vídeo, volto aqui a tocar o assunto perda de mandato eletivo dos deputados federais envolvidos no Mensalão. Já fiz vários vídeos, não é isso? Ao todo, 17 vídeos. E em relação a esse tópico, perda de mandato dos deputados federais, com este vídeo, são 5. Não é isso? 5. Pois bem, vamos aqui. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, Brasília. E esta edição aqui é do dia 18 de dezembro de 2012. Aqui, 18 de dezembro de 2012. Correio Brasiliense. E a página 14. Página 14. Terça-feira passada. É de terça-feira este jornal. E aqui, numa coluna chamada Senhor Redator, alguns leitores deste jornal escrevem frases bem curtas. E veja, internauta, a frase escrita aqui por um morador de Brasília aqui, ó. Leia aqui, por favor. Onde está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Leia aí. Kiss me quick, I who still have as feelings, close your lips. Você leu? Pois bem, eu vou ler aqui. Esse leitor do jornal Correio Brasiliense, que mora em Brasília, chama-se Calbi Pinheiro Júnior. Calbi Pinheiro Júnior. E ele mora em Águas Claras. Águas Claras é um conjunto aqui de apartamentos. É tipo um bairro bem grande, de apartamentos e de casas. Águas Claras, aqui em Brasília, perto de Taguatinga. Pois bem, e o Calbi Pinheiro Júnior escreve assim para o jornal Correio Brasiliense. Você leu? Vamos lá. Ele diz assim: não sei por que tanta celeuma para definir quem vai cassar os mandatos dos deputados condenados. Mantenham-se os mandatos, já que tanto faz eles estarem no presídio ou no Congresso. Estarão sempre entre bandidos. Eis aí a opinião do leitor do jornal Correio Brasiliense, Calbi Pinheiro Júnior, que mora em Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Ele está dizendo aqui, o Calbi, que não entende por que tanta discussão acerca da perda de mandato dos deputados federais envolvidos no Mensalão. O Calbi não entende por que tanta confusão. E ele dá uma dica aqui, para que os mandatos desses deputados federais sejam mantidos. Porque tanto faz esses deputados federais estarem nos presídios ou no Congresso Nacional aqui em Brasília. Porque, de qualquer forma, eles estarão entre bandidos. Eis aí a posição do Calbi, do leitor Calbi, não é o Calbi Peixoto, né, o cantor, né? Calbi Peixoto não. Calbi Pinheiro Júnior. Pois bem, e volto aqui, amigo internauta, a provar, mais uma vez, já são 5 vídeos, 4, né? 4 vídeos, com este, 4 vídeos, só no assunto perda de mandato dos deputados federais envolvidos no Mensalão. E este aqui é mais um, e vou aqui provar mais uma vez que a competência é do Supremo Tribunal Federal para decretar
a perda de mandato desses deputados. É a competência do Supremo Tribunal Federal e não da Câmara dos Deputados. Como já expliquei aqui, derrubando os argumentos daqueles ministros que atribuíram à Câmara dos Deputados essa perda de mandato. E aqui vou trazer mais um argumento. Vamos lá. Aqui é o quadro. Aqui no quadro, eu coloquei aqui um artigo do Código Penal Brasileiro, que é uma lei extraordinária. Código Penal Brasileiro. Artigo 92. Eu vou ler. Vamos lá. Artigo 92. Código Penal Brasileiro. Diz assim: são também efeitos da condenação. Ou seja, são também efeitos da condenação penal. Inciso 1º. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Veja, o artigo 92 do Código Penal Brasileiro, que é um código que vale para todo o país, para todo o Brasil, Código Penal Brasileiro, e é o código de leis penais mais importante e mais elástico, com mais artigos. Pois bem, o Código Penal Brasileiro está dizendo de forma clara, concisa, irrefutável, que são também efeitos de uma condenação criminal a perda de cargo, a perda de função pública e a perda de mandato eletivo, que é o caso dos deputados federais envolvidos no mensalão. O artigo 92 do Código Penal, meu amigo, é claro, só um cego não vê isso. O Stevie Wonder, cantor norte-americano, com certeza, mesmo sendo cego, ele iria perceber isso. O Stevie Wonder, com certeza. Mas vamos lá. E o rei Charles também, né? O rei Charles, que já morreu. Mesmo sendo cego, ele iria perceber essa verdade que está aqui. Veja, o artigo 92 está dizendo: são também efeitos da condenação criminal a perda de cargo, a perda de função pública e a perda de mandato eletivo, que é o caso de deputados federais, de governadores, de prefeito, de vereadores, de deputados estaduais, de senadores, etc. É claro. Pois bem, vamos continuar. São também efeitos da condenação a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. 2 pontos. A linha A, o que diz a linha A? Vamos lá. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, que é o caso aí dos crimes cometidos contra a administração pública, dos crimes julgados no mensalão. Crimes que violaram o dever para com a administração pública. Pois bem, o que diz o artigo 92? Que são também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou de mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder e com violação de dever para com a administração pública. É o caso do mensalão. É o caso do mensalão. Se esses aqui que praticaram crime contra a administração pública são agentes públicos com mandatos eletivos, ora, a perda de cargo, a perda do mandato eletivo está aqui.
está aqui, porque eles cometeram crimes com violação de dever para com a administração pública. E a linha B diz também o seguinte: quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Ou seja, quando existem crimes praticados com abuso de poder ou com violação de dever para com a administração pública, o juiz de direito, o Poder Judiciário, vai decretar a perda de mandato eletivo desse agente político. É simples o artigo 92. Está dizendo que se um político cometer crime com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, que é o caso do mensalão, ora, o que diz? Diz que o juiz vai decretar a perda desse mandato eletivo. Olha aí. Quem julga isso? O juiz de direito, o Poder Judiciário. O caso do mensalão, o mensalão está sendo julgado por quem? Por que poder? Pelo Poder Judiciário, que é quem julga. É o juiz que julga. E o Poder Judiciário aí que está julgando é o Supremo Tribunal Federal. E são 11 ministros. E é a Corte Máxima da Justiça Brasileira. E é o órgão que fiscaliza a Constituição brasileira. Pois bem, ora, quem deve decretar a perda de mandato eletivo de um agente político que pratica crime contra a administração pública está na cara. É óbvio que é um juiz de direito. E no caso do mensalão, é o Supremo Tribunal Federal. Isso é de uma clareza, olha, que salta aos olhos. Qualquer pessoa séria vai entender isso aqui, que o mandato eletivo, a perda desse mandato eletivo, vai ser decretada pelo Poder Judiciário, pelo juiz de direito. Aqui está. Muito bem. E quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Pois bem, veja aqui. Quando um agente comete um crime contra a administração pública, que é uma coisa séria, que é o caso mensalão, corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha contra a administração pública, peculato, crime próprio contra a administração pública, crimes sérios. Pois bem, quando um agente político comete um crime desse, sério, contra a administração pública, basta apenas a sua pena ser igual ou superior a 1 ano. Ou superior a 1 ano, que é o caso agora do mensalão. Basta isso, que seja igual ou superior a 1 ano. Aqui está, tá? Agora, nos demais casos, crimes que não envolvam abuso de poder ou administração pública, nos demais casos, aí a pena tem que ser privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, tá? Muito bem. O parágrafo único deste artigo aqui, ele diz assim, que essas penas devem ser motivadas, ou seja, devem ser extenuadas, devem ser analisadas durante a sentença ou durante um acórdão, tá? Não é uma pena automática, não. Automática, ou seja, o cara cometeu o crime e automaticamente já vai perder o cargo, a função pública, o mandato eletivo. Não. Tem que ser fundamentada na sentença ou no acórdão, que foi exatamente o que o Supremo Tribunal fez. Crimes sérios contra a administração pública. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e outros. Pois bem, está aqui de uma forma tão clara, que qualquer pessoa vai enxergar essa verdade. E esse artigo aqui, 92, do Código Penal, ele está em consonância com a Constituição Federal. Lá no artigo 55, está claro que vai perder o mandato o deputado federal
que sofrer condenação criminal transitada em julgado. É o que eu mostrei aqui. Ora, e quando uma condenação criminal surge contra um deputado, no caso aí federal, quando essa condenação criminal ela se desponta, o que acontece? Ora, a condenação criminal, por força do artigo 15, inciso 3º da Constituição Brasileira, essa condenação criminal vai gerar a suspensão dos direitos políticos desse deputado federal. Gera a suspensão dos direitos políticos. E quando uma pessoa está com os direitos políticos suspensos, não pode votar, não pode ser eleito, não pode se reeleger, não pode jamais exercer um mandato eletivo, porque existe uma condenação criminal transitada em julgado contra aquele deputado federal. Então ele não pode jamais exercer um mandato eletivo, porque está com os seus direitos políticos suspensos. Isso é de uma clareza que dói na vista. Dói. Quem tem que decretar a perda de mandato dos deputados federais é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados vai apenas formalizar essa perda. Vai apenas formalizar, vai apenas declarar essa perda em função da suspensão dos direitos políticos desse deputado federal, conforme o artigo 55, inciso 4º, parágrafo 3º da Constituição. Repito, artigo 55, inciso 4º, parágrafo 3º da Constituição. Não há escapatória. Não há. Aqui, o artigo 92 é bem claro. Não há escapatória. Quem tem que decretar aqui a perda de mandato eletivo do agente político que comete crime contra a administração pública é o Supremo Tribunal Federal. Aqui no caso do 92, o juiz de direito, qualquer juiz de direito, qualquer magistrado, e no caso do mensalão, o Supremo Tribunal Federal. Não há como, eis a verdade. A votação ficou em 5-4 lá no Supremo. 5 ministros votaram a favor da competência do Supremo Tribunal Federal e 4 votaram a favor da competência da Câmara dos Deputados. Esse resultado não é definitivo, porque cabem recursos. Pode ser que isso mude, a decisão do Supremo mude por maioria, não é isso? Vamos aguardar, já que 2 ministros que não participaram desse julgamento irão participar da análise dos recursos. O importante é isso, é a verdade, tá? A verdade. Vamos esperar o resultado final. Pode ser que sim e pode ser que não, mas a verdade está aí. Compete ao Supremo Tribunal Federal decretar a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Eis o recado. Obrigado.